Olá, seja bem-vindo ao meu canal, aqui quem fala é o Eduardo. E hoje, na minha leitura da Bíblia Brasileira de Estudo, farei a leitura da introdução ao livro de 1 Samuel. Na minha última leitura, eu li a introdução ao livro de Ruth, isso na minha última leitura, Ruth. E hoje, a introdução ao livro de 1 Samuel, respondendo aqui as perguntas propostas. A primeira delas é: o quê? Os dois livros de Samuel formavam um só livro no texto hebraico. 1 e 2 Samuel foi dividido em dois pela primeira vez na Septuaginta, sendo denominados Primeiro Reino e Segundo Reino. Já 1 e 2 Reis eram o Terceiro Reino e o Quarto Reino. Samuel, juiz, profeta e sacerdote, é um dos três personagens principais da obra, com Saul e Davi. Ele desempenha papel fundamental na transição do reinado de Saul para o de Davi. O livro abrange o período de transição da época dos juízes para a monarquia. Pergunta: quem? Filho de Eucana e Ana, Samuel nasceu em Ramataim Zofim, na região montanhosa de Efraim. Foi o último juiz e, após Moisés, o primeiro grande profeta de Israel, criador da escola dos profetas. Quanto à autoria, a tradição judaica afirma que os primeiros 24 capítulos foram escritos por Samuel, enquanto os capítulos finais teriam sido escritos por Natã e Gade. Outra sugestão foi a do sacerdote Abiatar. Eles podem ter sido fontes importantes, mas tudo indica que a redação final teria sido posterior, antes da queda de Samaria. Há uma sintonia dos livros com a teologia do Deuteronômio. Pergunta: quando? 1 e 2 Samuel deve receber uma data posterior à divisão do reino, ocorrida logo após a morte de Salomão em 930 a.C., já que 1 Samuel 27:6 diz que Ziklag pertence aos reis de Judá, até ao dia de hoje, e por referências a Judá e a Israel, como em 1 Samuel 17:52. E como não há menção à queda de Samaria, o livro deve ser datado antes de 722 a.C. 1 Samuel cobre um período de 140 anos. Começa com o nascimento de Samuel e termina com a morte de Saul. Pergunta: por quê? Israel passava pela transição da teocracia para a monarquia. Mesmo a contragosto, Samuel foi instruído por Deus a estabelecer a monarquia, que teve o mérito de unir as tribos num só governo, formando uma nação. As tribos estavam muito desunidas e eram rebeldes. Israel fora governado por juízes chamados por Deus, mas havia se degenerado e sofrera sob o poder filisteu. O templo de Siló fora profanado e o sacerdócio tornara-se corrupto. Nesse cenário surge Samuel. O povo pressionou Samuel pedindo um rei, mas, apesar da aparência e da popularidade, o rei Saul rejeita a palavra de Deus e é rejeitado. Assim, ele se torna uma figura trágica e entra em decadência. Passa a perseguir Davi num esforço para eliminá-lo. Aos poucos, Davi toma conta do cenário no livro e acaba se tornando o rei de Israel. Pergunta: a quem? Como livro histórico, 1 Samuel foi dirigido a todo Israel, servindo de alerta à desobediência do povo, em contraste com os bons momentos da liderança de Samuel como juiz. E a última pergunta: onde? Samuel pode ter escrito em Ramá, onde viveu. Já as demais porções do livro podem ter sido escritas em Jerusalém. Muitos estudiosos creem que os dois livros receberam uma edição final posteriormente, antes da queda de Samaria, ou até mesmo antes da destruição de Judá. Essa daqui então foi a leitura da introdução ao livro de 1 Samuel, aqui na Bíblia Brasileira de Estudo. Agradeço por você estar me acompanhando, fique com Deus e até o meu próximo vídeo.